Trump cancela o visto da embaixadora do Brasil em Washington. Ela está prestes a ser expulsa dos Estados Unidos e a crise chega a um nível histórico. Enquanto isso, o roubo do INSS, pela primeira vez, atinge diretamente o Lula, com o chefe de gabinete pessoal do presidente sendo apontado como parte do esquema criminoso. Além disso, tem o Lulinha com mais um inquérito e ainda tivemos o vice-líder do governo do PT no Senado sofrendo busca e apreensão. A empresa que o Lulinha estaria beneficiando fechou o contrato até com o Exército. Sim, o Exército Brasileiro. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Pessoal, já vai deixando o seu like para ajudar no vídeo. Os Estados Unidos estão prestes a expulsar a embaixadora brasileira, em mais uma humilhação para o Lula. Mas antes de falarmos disso, vamos falar do outro problema do Lula. O filho dele, o Lulinha, estava fazendo tráfico de influência, cobrando propina para viabilizar contratos milionários com o governo. Essa é a suspeita da Federal e ele é investigado por isso. E vejam só, a empresa que usava o Lulinha para arrancar dinheiro do governo fechou seu primeiro contrato com quem? Chuta aí. O Exército Brasileiro. Agora vejam o que é mais interessante. Esse contrato do Exército com a empresa para a qual Lulinha abria portas foi assinado na época do povo na porta do quartel. O general Freire Gomes assinou esse contrato milionário. Na verdade, o comandante autorizou o Citex a fechar esse contrato com a empresa ligada ao Lulinha. Um contratinho com valor inicial de quase 22 milhões de reais. Muito dinheiro, hein? O comandante Freire Gomes assinou o despacho no dia 23 de novembro de 2022. O comandante falou ao STF que nessa época tinha uma trama para golpe de Estado e tudo mais. Porém, agora estamos vendo que, na verdade, o comandante estava negociando contratos com uma empresa que usava o Lulinha como atravessador. O despacho do Exército foi publicado no dia 2 de dezembro. Tudo documentado. O contrato do Exército, para vocês terem uma ideia, trata de infraestruturas de backup de sistemas telemáticos da Força, ou seja, guarda cópias de dados militares, essa empresa que o Lulinha usou para fazer lobby. Tudo isso agora está sendo investigado, o Lulinha está sendo investigado, a empresa está sendo investigada e o governo precisa ser investigado, inclusive o pai dele. Então, o Lula nem tinha assumido e nosso Exército já estava a todo vapor fechando contratos. Segundo a investigação da Polícia Federal, esses contratos tinham dinheiro desviado que ia para o bolso do Lulinha e de quem assinava os contratos. Mas é claro que o comandante do Exército deve ser uma exceção e não deve ter participado do esquema. O contrato deve ter sido só uma coincidência, não é mesmo? Preciso abrir o jogo com vocês. Vocês já sabem que o meu marido, Alan Frutuoso, foi preso por ordens do Alexandre de Moraes. Mas eu acredito que estamos chegando numa fase decisiva. Nossa dívida com os advogados do Alan está quase quitada. Neste momento, faltam exatos 20 mil reais para liquidar o contrato. Sei que isso é um problema que o Moraes nos arrumou. Vocês não têm nada a ver com isso. Mas quem se solidarizar com tudo que nós já passamos e continuamos passando, eu gostaria da sua ajuda para chegarmos a esse valor total o quanto antes e, dessa forma, liquidar o valor do contrato. Porque após isso, nós ficaríamos apenas com os custos mensais, que é muito mais fácil de sustentar. Então, se você puder me ajudar nisso, a chave Pix está aí na tela no primeiro comentário. A minha ideia é pelo menos quitar isso em 2 meses, pelo menos. Muito obrigada a tudo que você já tem feito e ajudado. Mas se estávamos falando desse novo rolo do Lulinha, tem o rolo antigo, que é o roubo de idosos que recebem do INSS. E nessa aí, conseguiram chegar até o Lula. Vejam que piada pronta. O assessor pessoal do Lula se chama Marcola, o mesmo nome do chefe do PCC. Isso é uma piada pronta. O Marcola, chefe de gabinete do Lula, é o homem que te leva até o presidente.
O Lula não tem celular, então, para falar com ele, tem que falar com o Marcola. E o Marcola vai precisar explicar uma coisinha. Ele também recebeu dinheiro da empresária Lu Singer, a amiga do careca do INSS e do Lulinha. Ela supostamente só emprestou dinheiro para o homem de confiança do Lula. Generosa ela. E pelo visto, trabalhar no Palácio do Planalto não está pagando tão bem assim. O ex-chefe de gabinete e coordenador da campanha do Lula é o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, que é alvo de 2 desses 3 inquéritos que foram abertos agora sobre o Lulinha. Para a gente entender, a gente tinha uma investigação do caso do INSS que vinha rolando, né, com algumas etapas dessa operação já tinham acontecido, e a gente sabia que tinha sido ordenada a quebra de sigilo do Lulinha. Algumas informações tinham vindo à tona na CPI do INSS, como, por exemplo, a história de uma viagem que ele fez para Portugal, paga pelo careca do INSS. A própria defesa do Fábio Luiz disse que ele tinha viajado para conhecer fazendas de cannabis e uma empresa, uma fábrica de remédios de cannabis. E também já se sabia que dentro dessa investigação tinha áudios da lobista Roberta Luxinger falando com o careca sobre a possibilidade de se conseguir contratos com dispensa de licitação no Ministério da Saúde para vender esses remédios que o careca queria importar para o Brasil. A abertura do inquérito, né, o terceiro pedido, que foi autorizado agora pelo Flávio Dino, é o que apura o repasse de dinheiro da Roberta para o Marcola. Isso começou a rolar em Brasília, o Bausa contou essa história e o Marcola tomou a iniciativa de fazer uma nota dizendo que tinha recebido um empréstimo, que esse empréstimo foi quitado e que ele vai esclarecer que não tem nenhuma ilegalidade. Só que, para amarrar aqui, para passar para o pessoal, eu acho só que, legal ou não, a gente vai ter que ver, é muito complicado quando o chefe de gabinete da presidência da República, em vez de ir num banco pegar um empréstimo com a mãe, com o pai, com o sogro, sei lá o quê, vai pegar justamente com a lobista do careca do INSS, que todo mundo sabe que é a lobista do careca do INSS. Vamos lembrar que o Marcola, tudo bem, ele é um assessor, mas ele não é qualquer assessor. Todo mundo que já teve que tentar encontrar o presidente Lula ou já leu o noticiário sabe a importância desse cargo, que né? ele era uma espécie de filtro. Ele é o cara que comandava a agenda do Lula e atendia os telefones. Ele decidiu. Então, eu acho que é por aí, assim, a situação complica. Não é coincidência que isso esteja acontecendo no mesmo dia em que você tem uma operação sobre o Willer Tomás, que é um operador ligado ao Centrão. Então, nós estamos vendo a temperatura se elevar num período eleitoral. O empréstimo era para o Marcola ou para o Lula? Isso fede. Quanto mais mexe, mais fede. E ela falou ali dessa outra operação de hoje, que também tem a ver com o Lula. Você já se olhou no espelho e pensou, quando isso aconteceu com o meu rosto? Essa sensação de ver a pele perdendo firmeza, o rosto afundando, as linhas aparecendo, não é frescura. É colágeno que vai embora com o tempo. Com o estresse, com a perda de peso rápida. E quem está na moda das canetas emagrecedoras, então, emagreceu, ficou bonito no corpo, mas a pele deu aquela murchada que não estava no plano. O colágeno hidrolisado da Natures Prime resolve exatamente esse problema. E o que ele tem de diferente é o Verisol, uma tecnologia alemã com estudos clínicos comprovando redução de rugas e aumento de firmeza na pele. Não é colágeno genérico, é ciência de verdade. Além do Verisol, tem ácido hialurônico, coenzima Q10 e vitamina C, uma fórmula completa para quem quer de volta a firmeza e a hidratação da pele. Cada dia sem repor colágeno é mais um dia que a pele não volta atrás. Tecnologia alemã com estudos clínicos comprovados. Então aponta a câmera para o QR Code ou clica no link na descrição. Garanta logo o seu, a satisfação é garantida. Pois é, o Lula está tomando pancada de todos os lados. O vice-líder dele no Senado foi alvo da Federal hoje, também por roubo. E aqui também é o roubo do INSS. Esse senador escolhido por Lula para ser seu vice-líder estava lavando o dinheiro roubado do INSS.
Era tanto dinheiro roubado que os caras compraram uma máquina especial para contar dinheiro. O dinheiro estava escondido, sabe onde, Malu? Dentro desse suposto livro. Tá Dentro vendo que de um dicionário. Olha, que parece um pessoa dicionário, intelectual. aí quando você abre não é nada de dicionário, quando você abre é uma caixinha de guardar dinheiro. E onde esse dinheiro era contado, Malu? Cara, incrível essa história. A Polícia Federal encontrou dentro do escritório do William Tomás, esse advogado que é o principal alvo da investigação de hoje, uma máquina de contar dinheiro super sofisticada, digital, capaz de contar... A gente vai botar a imagem da máquina aqui já já. Põe pra gente aí. É capaz de contar até 1.200 cédulas. Isso é tudo de hoje, Malu. Ó. Isso é tudo de hoje. Tudo deve ter passado, porque está no elástico, já passou na máquina, né? Já passou pela máquina, foi organizadinho. E a máquina, essa aí que a gente está vendo, é capaz de contar até 1.200 cédulas por minuto. Uau! Ela processa euro, dólar e real. E também tem detector de moeda falsa. Tudo apuração do nosso repórter. É quase um banco profissional, né? Eu acho que Da boca do caixa. Exatamente, é típico de banco. E curioso que no mundo do Pix, né, todo mundo defendendo o Pix, mas o pessoal prefere a máquina super sofisticada. Não, durante a operação ali, eu estava ali me comunicando com o pessoal da equipe do blog no Globo, o nosso valente Iago Godoy estava lá e a gente procura aí na internet que máquina é essa, quanto custa, está disponível, a venda R$12 mil, quem precisar de uma máquina para contar até 1.200 cédulas por minuto. Estou fazendo propaganda grátis, nem sei qual é a marca, mas o fato é a demanda, né? Você só compra um equipamento desse se você tem alta demanda, né? E aí... É mole. Ainda tinha gente achando que patrocínio de filme era o fim do mundo. É contra esse tipo de gente aí que estamos lutando. É fraudador, é ladrão de idoso, todo tipo de raça ruim que hoje comanda o país. E para isso, precisamos passar pelo processo eleitoral. E todo o processo tem sabatina. O Lula correu, o Flávio participou, mas o Renan Santos deveria ter feito igual ao Lula. Só na pergunta ao candidato do Missão, o Thales Gomes já deixa claro quem ele é. Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante, nunca respondeu por um orçamento, nunca demitiu ninguém olhando no olho. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. E o senhor está pedindo a maior operação do país. E o problema não para na execução. Alcança também as suas convicções. O senhor diz que bolsonarismo e petismo são duas faces da mesma decadência. Mas as pesquisas desenham um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. E nesse cenário, não existe terceira face hoje. Branco e nulo não somam para ninguém. Só que o seu eleitor é esmagadoramente antipetista. Então, cada voto seu que se anula desfalca apenas o lado que enfrenta o Lula. A neutralidade que o senhor vende como pureza é, na prática, um empurrão para o Planalto de quem o senhor diz combater, o Lula. Então responda a essas coisas que essa plateia precisa ouvir. Qual foi a entrega mais difícil que o senhor já geriu na vida, com números, prazo e resultado auditável, e, estando fora do segundo turno, entre Flávio e Lula, em quem o senhor vota? E avisamos desde já, não estaremos no segundo turno, não é resposta. Porque estadista de verdade responde, inclusive, aos cenários em que perde. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eita! O Thales Gomes, do Grupo G4, falou com o público após a sabatina. O candidato Lula foi convidado, como todos os outros candidatos. Eu acho que é uma pena ele não ter se colocado à frente do setor produtivo. Claramente ele não respeita o setor produtivo. Se ele respeitasse aqui, ele estaria, porque aqui estão sendo representados 16 milhões de empregos, né? Estão sendo representados 100 mil empresas de todos os setores, tamanhos e região, agro, serviço, tecnologia, tudo estava aqui sendo representado, inclusive a indústria, né? Que ele deveria ter algum tipo de carinho por isso, né? Que o ajudou no início da sua carreira. De qualquer forma, enfim, é uma escolha do candidato, cada um sabe onde dói. No final das contas, o que a gente vê é um Brasil que só no ano passado teve 1 trilhão de acúmulo de dívida, uma dívida que já ultrapassa 10 trilhões de reais,
E só nesse primeiro semestre, eu cheguei ontem esse dado, tivemos mais de 624 bilhões de reais de acúmulos também no déficit que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente deve fechar o ano aí com mais de 90% da relação dívida-PIB. Como essa audiência é uma audiência que sabe ler balanço, então eu até entendo a covardia do candidato Lula. Turma, muito obrigado por todos os comentários aí super bacanas sobre essa batina que a gente fez. Eu quero lembrar o seguinte, o nosso inimigo não é o Caiado, não é o Renan Santos, não é o Zema, não é o Flávio Bolsonaro. Existe um inimigo do Brasil e ele se chama Lula. Há 40 anos esse cara está na política. Há 20 anos o partido dele está no poder. E eles destruíram o Brasil. Então eu peço a todos os brasileiros aqui que me seguem, não foquem em nenhum dos candidatos, a não ser o Lula. Foquem no Lula. Ele sim é o inimigo do Brasil. E os Estados Unidos seguem ajudando a ferrar o Lula. Trump enviou um novo embaixador para o Brasil. O Lula teria que avaliar as credenciais dele e autorizar ou negar. Lula não negou, mas está deixando o cara de molho. E, enquanto isso, ele não toma posse como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. A resposta veio hoje. Rubio cancelou o visto da embaixadora. Vai ter que ficar presa na embaixada. Mas o Departamento de Estado foi claro, isso é só um aviso. Ela pode recuperar o visto, basta autorizar nosso embaixador. Se não autorizar, vamos expulsar a embaixadora. Isso nunca aconteceu na relação histórica entre os dois países. A expulsão de embaixador é o ato diplomático mais grave. Isso já aconteceu entre os Estados Unidos e a Rússia, e já aconteceu com diversas nações rivais dos Estados Unidos. O Lula está querendo ir por esse caminho. O Itamaraty falou que não está nem aí, não vai acelerar nada e que o embaixador vai ficar na fila mesmo. O Lula não sabe o tamanho do problema que ele está arrumando. Ele está atrasando o embaixador para dificultar qualquer ação dele aqui no Brasil. Só que o Lula é tão burro que isso não muda em nada. O Maduro tinha expulsado os embaixadores dos Estados Unidos há mais de 6 anos, porém, os agentes da CIA sabiam até em qual lado da cama ele dormia. Se ele dificulta uma ação diplomática em que é mais fácil ver os movimentos na superfície, o que ele vai arrumar são agentes da CIA atuando nas sombras, deixando o governo completamente no escuro, sem saber o que está acontecendo. São muito burros, mas é aquilo. Se seu inimigo está errando, não o interrompa. Expulsa logo todo mundo, Lula. Fecha logo a embaixada. Só rindo mesmo. E vocês querem a cerejinha do bolo? Enquanto Lula fica querendo peitar os Estados Unidos, o próprio ministro da Defesa dele vai à imprensa e fala isso. Me perguntaram, se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria? Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-los, nem tem dinheiro para consertar o portão. Olha o que o ministro da Defesa do Lula fala. Praticamente chamou o chefe de idiota, já que ele fica arrumando briga com os Estados Unidos e não teria dinheiro nem para consertar o portão. Claro, o dinheiro deve estar com os amigos do Careca do INSS. Uma última nota da pauta nacional. O Carlos Jordi foi escolhido para ser candidato ao Senado pelo PL no Rio de Janeiro. Então, teremos Portinho e Jordi para fazer uma dobradinha. Grande escolha. O PL decidiu pela candidatura à chapa junta, Portinho, Jordi ao Senado Federal. E nós venceremos, Jordi, venceremos juntos, venceremos unidos. Portinho, primeiro eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, você é um excelente senador, então você sabe que quando você foi escolhido para essa vaga, eu disse que eu estava muito confortável porque seu trabalho fala por si. E eu também queria muito essa vaga, você sabe, do meu trabalho na Câmara dos Deputados, mas a minha pauta é muito mais alinhada ao Senado Federal e Deus me honrou com essa vaga e eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho incansável para que nós dois possamos ser eleitos, como foi em 2018. Agora vamos ao Giro pelo Mundo.
O tempo passa e a pele vai dando os sinais. Primeiro são as linhas finas, depois as marcas que aparecem mesmo com o rosto em repouso. Mas se você está vendo isso agora, ainda dá tempo de virar esse jogo. O transresveratrol Gold age de dentro para fora na defesa da sua beleza. São gotas sublinguais. Estudos comprovam uma absorção até 5 vezes maior do que qualquer suplemento convencional, porque agem sem perder força no caminho. Uma fórmula rara, com transresveratrol, colágeno, verisol, retinol, ácido hialurônico e vitamina K2, trabalhando juntos para firmar, hidratar e renovar as células da sua pele. Na compra de qualquer kit, você ganha um frasco a mais, totalmente de graça. Se você levar um frasco, ganha mais um. Se levar o kit com 3, ganha mais um. Mas se levar o tratamento de 7 meses, você não só ganha um, mas ganha 2 frascos grátis. E agora vem o mais absurdo. Na compra do tratamento completo, você ganha 6 frascos totalmente de graça. Repito, 6 frascos de graça. Não perca essa oportunidade. Link está no primeiro comentário ou use o QR Code que está aparecendo aí na tela. Os Estados Unidos assinaram um memorando de cooperação nuclear com o Paraguai. Marco Rubio disse: é apenas mais um passo no crescimento contínuo da relação entre nossos dois países. Sempre tivemos laços fortes entre os Estados Unidos e o Paraguai, e agora esses laços são ainda mais fortes. Ah, só para ressaltar, a cooperação nuclear é para fins civis. No Equador, o presidente de direita, Daniel Noboa, ativou o plano de proteção Quito. Diante do forte aumento da criminalidade nas últimas semanas, o governo mobilizou 2.000 policiais adicionais, 2.000 militares adicionais, 100 veículos e 20 drones, controles no metrô, mercados, escolas, acessos e bairros prioritários. O homem está numa guerra contínua contra o crime e vem obtendo vitórias importantes. E eles ainda contam com a ajuda dos Estados Unidos agora. E indo nessa mesma toada, as Forças Armadas dos Estados Unidos declaram foco total na guerra na América Latina. O general Donovan, comandante do Comando Sul, declarou: aplicaremos uma fricção sistêmica total nessas redes que ameaçam nossa pátria e nossos parceiros aqui em nossa região compartilhada. E junto com a Coalizão Américas contra Cartéis, nossas outras 18 nações que apoiam o mesmo esforço, levaremos a luta ao inimigo. Assim, hoje, iniciamos a criação da Força-Tarefa Conjunta Hemisfério Ocidental, o braço de ação do Comando Sul dos Estados Unidos. Resumindo, vão colocar para quebrar com tiro, pancada e bomba para cima dos narcoterroristas. Our partners in the America's Counter-Cartel Coalition, we will take the fight to the enemy. We will locate, close with, and destroy these threats that impact the United States of America and our key partners here in the region. We will apply total systemic friction to these organizations that threaten us and our partners. We are now changing the game. Agora vejam essa. Cientistas do Observatório Astronômico Principal da Ucrânia relataram ter observado mais de 20 objetos não identificados se movendo perto e em frente à Lua durante vários meses de 2025. Em um novo estudo, que ainda não foi revisado por pares, a equipe afirmou ter identificado 2 categorias de OVNIs: objetos atmosféricos, que pareciam estacionários, e objetos continentais, que pareciam se mover pela superfície da Lua. Os objetos também pareciam apresentar mudanças incomuns de brilho e rotação. Será? Vale lembrar que ano que vem terá pouso do homem na Lua. Alguma coisa está intrigando a NASA. O nome da missão, Artemis, significa caçadora. O que será que estão caçando, hein? Agora, quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Desilma Lima, Manuel Silvério, Robson Nagata, Angélica de Fátima e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigada a todos vocês que mantêm esse projeto de pé.
e até amanhã.